Parcerias. Empresários e autoridades públicas traçam metas para alavancar o turismo em Poços de Caldas. A gente vem entender esse cenário como um todo, né? Nós atuamos na área residencial e comercial, mas como Poços de Caldas é muito rica nesse setor hoteleiro, a gente vem entender como que se passa, o que o Caio Calfá trouxe para a gente. Alívio. Depois de 1 ano, pais de menino em Montes Claros ganham na justiça direito de receber medicamento pelo SUS. A criança sofre de amiotrofia muscular espinhal. Nós passamos por momentos difíceis, muito difíceis mesmo, mas para a glória de Deus, né? No momento, nós estamos felizes da vida. E os bombeiros de Juiz de Fora fazem a travessia da represa João Penido. Militares enfrentaram um frio de 14 graus. Vai ser bom, vai ser uma experiência legal assim pra gente poder ter e ver como sentir na pele, né? O que é mesmo isso. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando que houve uma tentativa de furto hoje de madrugada em uma agência do Banco Santander em Varginha. Segundo a Polícia Militar, um homem teria tentado abrir um buraco na parede lateral da agência. A ocorrência aconteceu por volta das 3h30 da manhã de hoje. Segundo a Polícia Militar, um homem entrou na garagem da agência e teria tentado fazer um buraco na parede lateral do prédio. A equipe do sistema de monitoramento percebeu através das câmeras de segurança que acontecia algo de diferente e chamou a polícia. O suspeito fugiu sem levar nada do local e a perícia da Polícia Civil esteve aqui. Hoje pela manhã não houve atendimento ao público. Lá dentro do banco estão apenas funcionários e 2 vigias. Eles disseram que não podem comentar o caso. Vale lembrar que a agência fica na Avenida Princesa do Sul, uma das mais movimentadas e importantes aqui de Varginha. Um eletricista foi espancado até a morte durante uma briga de trânsito. Isso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime foi registrado por câmeras de segurança e os suspeitos já foram indiciados. Agora, a família da vítima espera por justiça. É olhando as fotos que essa família tenta enganar um pouco a saudade. Cada dia que passa, a saudade está apertando, com a impunidade que nunca acontece, entendeu? É difícil. Fernando Francisco dos Santos tinha 35 anos quando morreu, vítima de um homem que ele nunca tinha visto antes. Quem viu o desentendimento acontecer garante que foi por uma briga de trânsito. Fernando sempre gostou de andar de moto. As testemunhas disseram que ele tentou desviar de um veículo e acabou tocando no retrovisor desse carro. O que ele não sabia é que quem estava dirigindo era uma pessoa disposta a tudo. Fazer uma covardia dessa com meu irmão não é uma pessoa boa, né? Foi bem aqui, ó, que começou a perseguição. Fernando de moto e no carro 2 pessoas. Durou coisa de 6 quadras, até que Fernando conseguiu parar a moto dele em frente à casa de uma irmã num bairro vizinho. Então ele decidiu continuar a fuga a pé e entrar numa distribuidora de bebidas para buscar proteção. Infeliz escolha. Lá dentro, ele foi alcançado. As câmeras do estabelecimento mostram o exato momento que Fernando entra e fica ali no canto. Em seguida, o homem com a arma na mão chega e dá diversas coronhadas na cabeça da vítima. Dar mais de 30 coronhadas na cabeça de uma pessoa que já está caída é muita coisa, né? É muita maldade. O que a gente ficou sabendo é que eles vieram judiando dele 6 ruas para cima, atropelando, diz que teve disparo lá para cima, só que lá no local não teve disparo. E o moço falou assim, que não atirou, porque não queria matar ele não, queria dar um susto nele. Aí você vê nas imagens o susto que ele queria dar nele, né? Depois de tanto apanhar, a vítima foi levada ao hospital, em vão. Em seguida, ele morreu. A polícia concluiu a investigação. 2 homens foram indiciados, um de 26 e outro de 36 anos. O que atacou Fernando com a arma e o que estava no carro com ele, que teria incentivado o assassinato. Ninguém foi preso. Meu irmão não vai voltar, né? A única coisa que a gente deseja é que tenha justiça, entendeu? Que eles paguem pelo crime que eles cometeram, entendeu? A gente só pede justiça só.
Foi encontrado hoje à tarde o turista de 27 anos que estava desaparecido há 6 dias em uma serra no município de Passa Quatro, no sul de Minas. Luiz Cássio Bezerra Santana foi avistado por uma equipe do helicóptero Águia de São Paulo. O jovem ouviu o barulho da aeronave e acenou. Ele estava num local de difícil acesso, próximo ao Pico dos Três Estados. Segundo o Corpo de Bombeiros, na quarta-feira passada, Luiz, que é morador de São Paulo, saiu para fazer uma trilha na Serra Fina. Parentes do rapaz disseram que o último contato com ele havia sido feito no fim de semana. Nessa ocasião, Luiz disse que já estava voltando para casa. Ainda segundo a família do jovem, essa foi a segunda vez que ele percorreu a trilha. Militares do Corpo de Bombeiros, helicópteros e um cão da polícia participaram dessas buscas. O turista foi resgatado e levado para a base da Serra Fina. Ele não ficou ferido. Parte da carga de um caminhão que transportava margarina caiu na BR-116 em Muriaé, na Zona da Mata. A pista ficou escorregadia e o trecho teve que ser interditado por algumas horas. Quem passou pela BR-116 nessa madrugada levou um susto e tanto. Baldes de margarina estavam espalhados por vários trechos da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as embalagens de 15 quilos caíram de um caminhão. O curioso é que o motorista do veículo não percebeu o fato e seguiu viagem normalmente. A carga ficou para trás, no acostamento e nas pistas. Muitos baldes estouraram e a margarina se espalhou pela rodovia, deixando o asfalto muito escorregadio. Um caminhão-tanque derrapou e não conseguiu seguir em frente. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram chamados e realizaram a limpeza da pista, que ficou interditada, de 2 até 5h15 da manhã. O trabalho foi complicado. No escuro, os bombeiros usaram enxadas para tirar terra das margens da rodovia e cobrir os pontos com maior acúmulo de margarina. Eles também usaram pás para remover o excesso do produto. Os motoristas que passavam pela estrada e tiveram que parar, acompanharam a limpeza. O acidente não deixou feridos. O caminhão que seguiu viagem foi identificado, localizado e abordado em Campos, no Rio de Janeiro. Michele Pacheco para o Mais Notícias. Coisa que só acontece no Brasil, né? Um caminhão de requeijão derrapou numa carga de margarina. Você agora acompanha um giro com notícias do estado nessa quarta-feira. Em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, um caminhão-baú pegou fogo na BR-381. O veículo carregado com hortifruti estava sendo levado para um supermercado em Ipatinga. A motorista percebeu as chamas e ligou para os bombeiros. O fogo foi apagado antes que destruísse todo o automóvel. Ninguém se feriu. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Um homem de 33 anos foi preso se passando por policial civil em uma agência bancária na região sul de Belo Horizonte. Ele estava na companhia de uma mulher que tentava fazer o depósito de 3 cheques administrativos que somavam 69 milhões de reais. Em depoimento, a mulher alegou que o valor era referente à negociação de títulos do Tesouro Nacional. Mas, segundo a polícia, as letras venceram no século passado e não tem nenhum valor financeiro. O suposto policial civil disse que estava no banco fazendo a segurança da tia, que estava prestes a ficar milionária. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que uma escola particular da cidade de Uberaba pague R$12 mil de indenização a um jovem que fez um comentário nas redes sociais e teve como resposta do perfil oficial da escola que ele estava próximo da reprovação, além de outras afirmações. O caso aconteceu em 2012. Na época, a família alegou que a escola feriu a honra, a ética e o sigilo escolar. De Uberlândia, Maria Clara Barros.
O assunto agora é economia. Um estudo feito pela Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, mostrou que o município de Campos Gerais, no sul de Minas, é a segunda maior produtora de café no estado. Portanto, deve ser a segunda no país também. Um dos motivos é que muitos filhos abraçaram a causa e estão cuidando das lavouras que foram dos pais. Há 30 anos, o seu Paulo se dedica ao café. Ele começou com 2 hectares, hoje são 14. Nesta área existem 40 mil pés do fruto. Assim que eu parei de estudar, que eu vim para casa, né? Meus pais sozinhos, só tava eu de filho em casa. Comecei plantando 1, 2 hectares de café e tô até hoje. O filho dele, de 23 anos, começa a aprender o trabalho. O Paulo acredita que, aos poucos, o Ronderic vai aumentar a produção. Puxar para mim vai ser devagarzinho, vai devagarinho. Mas não vai deixar de crescer? Não, acho que não. Olhando assim, dá para ter uma ideia da quantidade de pés de café. A área é extensa e fica no município de Campos Gerais, no sul de Minas, que tem cerca de 30 mil habitantes. Entre os moradores, pelo menos 3 mil deles são produtores de café. Um estudo feito pela Emater mostrou que aqui em Campos Gerais são mais de 25.500 hectares de lavouras de café. O município ocupa o segundo lugar no estado em área cultivada com o grão. Primeiramente, o clima ele é muito favorável à produção. O clima ele é ameno, então ele favorece ao cultivo do café. Em segundo lugar, Campos Gerais possui uma topografia que permite a mecanização, o investimento em mecanização, em consequência a redução da mão de obra. Então o produtor tende a aumentar a sua área, com a mecanização a redução da mão de obra, em consequência também ele investe em novas tecnologias que aumentam a produtividade, fazendo com que o produtor se sinta incentivado a aumentar a sua área e obter maiores lucros. O estudo levou em consideração 463 municípios produtores de café no estado. Campos Gerais só fica atrás de Patrocínio, no Alto Paranaíba, que tem 52 mil hectares de área plantada. A macro-região norte e os vales do Jequitinhonha e Mucuri possuem 77 cidades que produzem o fruto, em uma área de quase 38 mil hectares. Já o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Norte de Minas somam 51 municípios e uma área cafeeira de mais de 210 mil hectares. Na Zona da Mata, no Vale do Rio Doce e região central, são 181 cidades e uma área cultivada de 322 mil hectares. As regiões Sul e Centro-Oeste juntas possuem a maior área. São quase 650 mil hectares plantados em 154 municípios. Em Campos Gerais, os números movimentam também a economia. É a principal fonte de renda da cidade. O café hoje, Campos Gerais, ele gira em torno do café. É a principal cultura que é cultivada por pequenos produtores, maioria, e vem sendo passada de pai para filho e ela é a principal cultura. Na cidade, 80% dos cafeicultores são pequenos produtores. Ainda não existe um estudo sobre a quantidade de grãos colhidos no município, mas a cooperativa estima que este ano serão colhidos cerca de 1 milhão de sacas. Há 9 anos, a família do Lucas produzia 25 sacas por hectare, agora são 82. Desde que ele assumiu a propriedade, houve um aumento na lavoura, de 24 hectares para 36. Aumentou a produção, investimos em tecnologia, hoje tem muito mais produtividade, está muito maior. E o cultivo do café deve aumentar nos próximos anos em Campos Gerais. Uma das razões se deve ao fato dos filhos darem continuidade ao trabalho dos pais. A cultura ela vem passando de pai para filho e os filhos são até mais ousados em investir mais em mecanização, em novas tecnologias de adubação, em novos insumos. Tem que aumentar bastante ainda. Não vai parar por aí? Não, ainda não. Os cotistas do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, o PASEP, que ainda não retiraram os benefícios, vão ter um novo prazo. Quem não fez o saque deste ano até o mês de junho vai poder retirar o recurso a partir do dia 14 de agosto. Os benefícios vão ser disponibilizados para empregados de quaisquer idades e com os valores corrigidos. Os saques podem ser feitos até o dia 29 de setembro. Na primeira etapa, que terminou no último dia 29 de junho, cerca de 1 milhão de trabalhadores retiraram
o benefício. Foi realizado hoje em Poços de Caldas um encontro que busca traçar estratégias para alavancar o turismo na cidade. Durante o evento, empresários e autoridades discutiram formas de atrair mais parcerias e mais investimentos. O encontro atraiu empresários do ramo de hotelaria e da construção civil. O objetivo é alavancar o turismo de Poços de Caldas. Tiago vem em busca de novas oportunidades e de bons investimentos. A gente vem entender esse cenário como um todo, né? Nós atuamos na área residencial e comercial, mas como Poços de Caldas é muito rica nesse setor hoteleiro, a gente vem entender como que se passa, o que o Caio Calfá trouxe para a gente, principalmente que Poços de Caldas é conhecida do âmbito nacional. Esse evento é organizado pelo Poços de Caldas Convention and Visitors Bureau, que é uma associação sem fins lucrativos e que trabalha para o fomento do turismo. Para isso, a gente desenvolve uma série de ações, como o Café Turismo e Negócios, que acontece hoje, a primeira edição. E para isso a gente trouxe um grande especialista no assunto de empreendimentos imobiliários para falar um pouco com os empresários da cidade das oportunidades que tem no Brasil e o que as pessoas podem fazer para melhorar cada vez mais o nosso turismo. Caio está no mercado de turismo há mais de 30 anos. Para ele, não faltam atrativos na cidade. As atrações turísticas de Poços de Caldas estão aí há mais de 100 anos. Né? O destino existe. Isso é importante, quer dizer, não precisa ser formado o destino Poços de Caldas, como uma série de destinos que estão se formando aí pelo país. O desafio é atrair investidores para aumentar ainda mais o potencial turístico de Poços de Caldas. A própria cidade precisa se apresentar para o mundo, apresentar para o brasileiro, de uma forma estruturada, com um plano diretor turístico bem feito, com um planejamento de etapas a serem percorridas dentro desse plano diretor turístico. E isso tudo, de novo, atrai o investidor. Atraindo o investidor, os empreendimentos são feitos e o turista vem. De acordo com o secretário de Turismo, esse é justamente o plano da gestão atual do município. Hoje é fundamental a requalificação no turismo, né? Poços de Caldas ela é reconhecida há muitos anos por ser uma cidade tranquila, né, para as pessoas buscarem as águas de Poços de Caldas, só que a gente precisa permanecer, fazer com que as pessoas permaneçam, o turista permaneça na cidade. E está havendo um trabalho muito forte aí, principalmente através das PMIs, né, das PPPs que foram criadas, das possíveis concessões dos pontos turísticos. Já recebemos algum material que é sensacional, realmente um divisor de águas para a nossa cidade. Então a gente precisa se requalificar e é fundamental contar com o empresariado, né, as empresas particulares, para nos apoiar, para a gente fazer realmente essa requalificação dentro do turismo. Um dos assuntos levantados no evento foi a possibilidade de despertar nos visitantes o interesse de fazer a nova cidade a segunda moradia. Essa segunda moradia traz assim, uma valorização de Poços para toda a região, então isso potencializa o nosso mercado, fortalece, né, o nosso turismo. Poços de Caldas já atraiu muitos turistas por conta do cassino que funcionava neste prédio. Desde a proibição dos jogos no Brasil, o imóvel que hoje funciona como centro de convenções se tornou mais um ponto de visitação. O projeto de lei que tramita no Senado propõe regularizar e assim reabrir as casas de jogos no país. A expectativa é de que a lei seja aprovada ainda esse ano. Caso isso aconteça, de acordo com o secretário de Turismo, o cassino da cidade poderá ser reaberto. Acho que é uma forma de geração de emprego, de renda fenomenal para o turismo, né? Mas como você disse, ainda está tramitando no governo, não sabemos como que vai ser gerido toda essa forma de cassinos, porém, sem dúvida alguma, se houver a oportunidade, Poços irá pleitear essa oportunidade. A maioria dos turistas que visitam Poços de Caldas vem de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro. Hoje são 3 pontos turísticos mais visitados: a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o Cristo, que fica no alto da Serra de São Domingos. Eu acho essa cidade aqui muito bonita, muito limpa e tem bastante coisa pra gente fazer, descansar. Eu gosto muito de vir pra cá. Tranquilidade, sossego, comida muito boa. Né? O pessoal é muito hospitaleiro, mineiro é hospitaleiro demais, né? Cidade muito linda, muito limpa, muito bom mesmo, eu estou gostando muito. Quem vive do turismo sente que é preciso algumas mudanças. A cidade não está oferecendo nenhum
nada novo para divertimento. Os pontos turísticos são sempre os mesmos, não se cria nada de novo. Tinha uma palavrinha assim, muito básica sobre essa história dos jogos, dos cassinos, né? Que alguém lá para trás, com bastante estupidez e ignorância, quis proibir o Brasil por razões que todo mundo desconhece, porque não faz o menor sentido. Se você regulariza e se você fiscaliza, é só, como o secretário disse na reportagem, mais uma fonte para gerar emprego e renda para a cidade. E uma cidade com a vocação turística que Poços de Caldas tem, assim como Araxá e cidades do nosso sul de Minas, do Circuito das Águas, receberia turistas desse tipo, turistas que gostam do turismo de jogos, com os braços abertos e realmente teria uma condição melhor e algo mais para oferecer para os turistas. A cidade de Las Vegas, no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, recebe sozinha por ano quase 50 milhões de turistas. Esse número é 7 vezes maior do que todo o nosso Brasil recebe ao longo do mesmo período de um ano. Então, não há o que se discutir. É só alguém deixar o obscurantismo de lado, pensar na população da cidade, colocar isso em votação, aprovar e depois fiscalizar. É o mínimo que se pode fazer. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de motocicletas em circulação no país, só perde para São Paulo. Nas ruas de 269 municípios mineiros existem mais motos do que carros. Entre carro e moto, de que lado você está? Moto. Por quê? Porque é melhor no trânsito, né? É mais rápido agilizar o trabalho. Carro. Por quê? Porque é menos acidentes. O Rômulo gosta da moto para trabalhar. No dia a dia eu prefiro moto. Em questão de estacionamento, mobilidade. E ele não está sozinho nessa. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, em 45% das cidades brasileiras há mais motos do que carros. Em comparação com o ano passado, houve um aumento de 3,44%. E Minas Gerais se destaca no cenário nacional. De acordo com a pesquisa, o estado é o segundo com o maior número de motos em circulação no país. Em 269 cidades mineiras, o número de motos já é maior que o de carros. Mas esse ainda não é o caso da capital, Belo Horizonte. Segundo o Detran, circulam pela cidade pouco mais de 217 mil motos, contra 1.325.000 carros. Para este especialista em trânsito, se por um lado está a economia, do outro, o aumento de motos pode impactar o preço do transporte coletivo. É uma demanda do transporte público que está saindo do transporte público e indo para a motocicleta. E essa demanda saindo faz com que a tarifa aumente. Além disso, segundo o especialista, os acidentes com motos acontecem com mais frequência e são mais graves. Porque a motocicleta é um veículo que não tem a proteção necessária para andar num trânsito intenso como nós temos nas grandes cidades. Quando há um acidente, o índice de severidade é muito alto, quando não é fatal. A questão da segurança pesou muito quando a Gardênia decidiu investir numa moto, mas no final falou mais alto a economia. Antes eu gastava em faixa por mês de R$400 de gasolina com o carro, né? E hoje eu gasto em torno de R$150. Eu consigo fazer todos os meus horários em tempo hábil, que antes eu não tinha com o carro. Mas e o veredito? Entre carro e moto? Eu gosto dos dois. Porém, o carro somente nos finais de semana e para passeio, viagens longas, né? E a moto só para trabalho.
A Prefeitura de Leopoldina, na Zona da Mata, foi condenada em segunda instância a indenizar uma família que teve dificuldades para enterrar um parente por causa da falta de funcionários no cemitério da cidade. De acordo com a decisão da Justiça, os familiares devem receber R$ 5.000 por danos morais. O processo começou em 2014. Os filhos precisavam enterrar a mãe no distrito de Abaíba, em Leopoldina, aqui na Zona da Mata, mas tiveram dificuldades por conta da falta de funcionários no cemitério da comunidade. No processo, consta que mesmo pagando pelo serviço e agendando o sepultamento, os parentes tiveram que providenciar por conta própria o enterro. A decisão de que o município deve indenizar a família em R$ 5.000 por danos morais foi da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O pedido de indenização foi negado em primeira instância, mas os familiares apresentaram recurso. A Procuradoria do município informou à nossa equipe que respeita a decisão do tribunal, mas para resguardar os cofres públicos vai recorrer. Voltamos ao estúdio. Você vai ver agora um tipo de celular que ameaça a segurança nos presídios brasileiros. Eles são minúsculos e servem para fazer ligações e também para mandar mensagens de texto. O aparelho praticamente não tem peças de metal, o que dificulta que eles sejam detectados. De tão pequeno é possível fechar uma das mãos e esconder o aparelho. Esses são os chamados microcelulares, um produto não homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, mas que pode ser encontrado em quase todos os sites de comércio virtual. Alguns cliques e o comprador recebe uma caixinha discreta. Fizemos contato com um dos vendedores que se propôs a entregar em mãos. O local escolhido foi um posto de combustíveis. Ele chega de carro e traz uma pequena caixa de onde tira o celular e explica como funciona. O telefone é só encaixar aqui, ó. Você encaixou, dobrou, deu uma voltinha assim, ó, pro lado. Com um teclado minúsculo e um pequeno visor, o aparelho serve somente para o envio de mensagens de texto e para as chamadas. Para este especialista em segurança, um modelo perfeitamente adequado para uso em locais proibidos, como presídios, por exemplo. Primeiro, ele é pequeno, fácil de esconder. E outro, ele tem 1% de metal, fazendo com que detectores de metal tradicionais não conseguem detectar. Apesar de todo o rigor no controle de objetos na entrada dos presídios, o tamanho desse tipo de aparelho ainda é muito interessante para quem se propõe a essa finalidade. E os comerciantes que vendem o produto sabem muito bem disso. Durante a conversa com o vendedor dos aparelhos, ele revelou que conhece a finalidade de parte dos clientes que tem. Tinha gente fazendo isso, mas isso aí eu uso mais no meu trabalho também. No ano passado, quase 14.500 aparelhos foram apreendidos dentro de presídios no estado de São Paulo. A Anatel solicitou em maio do ano passado que um dos principais sites de comércio online retirasse anúncios dos mini-celulares. Mas a medida foi descumprida. Os sites onde encontramos os anúncios se defendem. Ambos alegam disponibilizar de um botão de denúncia para que os próprios usuários alertem os administradores de práticas irregulares. Um deles informa também que anúncios de itens ilegais são proibidos, mas que a regra é desrespeitada por usuários de má índole e justifica que negociações e vendas são realizadas fora do ambiente virtual da empresa. Portanto, não haveria intermediação nas transações. Para o especialista, a Anatel possui ferramentas disponíveis para bloquear o uso de aparelhos clandestinos por meio do e-mail, um número de identificação único que apenas os celulares homologados possuem. Tecnicamente é muito simples, porque cada aparelho no mundo, em tese, deveria ter um número único de e-mail. Bom, a Anatel diz que trabalha para evitar o aumento do comércio online de produtos que não são homologados, junto com outros órgãos do governo federal. Sobre o uso desse tipo de celular dentro dos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, essa reportagem foi feita lá, diz que todas as unidades prisionais do estado de São Paulo são equipadas com aparelhos de raio-x, detectores de metal e vigilância constante
dos agentes de segurança. Na verdade, a secretaria não disse nada, não é? Porque a reportagem mesmo mostra que os aparelhos praticamente não têm metal que faça com que eles sejam detectáveis por esses detectores. Então não quer dizer nada. A solução seria, mais uma vez a gente fala isso aqui, a instalação dos bloqueadores de celulares em presídios do país inteiro, que a Câmara Federal já aprovou uma ordem para que isso seja feito. Só que nem as operadoras fazem e nem os governos dão conta de arcar com esse custo. Em Minas Gerais, para se ter uma ideia, nós temos 200 presídios e só um tem bloqueador de celular. Ou seja, vai continuar entrando, a tecnologia não vai parar de evoluir e enquanto não se tomar uma medida que seja definitiva, esse problema nós vamos continuar vivendo. Uma menina de 8 anos teve os cabelos alisados pela madrasta sem a autorização da mãe em Governador Valadares, no leste do estado. E o caso provocou polêmica nas redes sociais e a garota ganhou o apoio de artistas e de pessoas desconhecidas. Nas redes sociais, a blogueira de 8 anos dá dicas de moda e de como arrumar os cachos. O cabelo estiloso sempre foi destaque nas fotos da menina, mas uma publicação da mãe causou alvoroço. Ela contou que a criança teve os cabelos alisados e cortados pela madrasta com o consentimento do pai, sem que ela fosse comunicada. Foi uma questão de horas para o post viralizar e virar um dos assuntos mais comentados na internet por artistas e desconhecidos da família. Eu, como mãe, e qualquer pessoa no meu lugar, faria a mesma coisa, ficaria revoltada. Na hora que eu vi, mandei a minha filha de um jeito, ela voltou para casa de outro, totalmente diferente. Entendeu? E por mais que ela quisesse, teria que ser explicado para ela as consequências, né? O cabelo demora a crescer, que ela ia ter que passar por todo um processo, hidratar o cabelo de novo, entendeu? E uma coisa que ela nunca passou na vida dela. Fernanda, a filha, o ex-marido e a mulher dele moram em Governador Valadares, Minas Gerais. O pai da menina não quis gravar entrevista, mas disse que foi feita apenas uma escova nos cachos. Ele falou ainda que a intenção nunca foi fazer mal à garota. Foi a própria madrasta, que é cabeleireira, quem fez as mudanças no visual da menina. O uso de alisantes ou relaxantes de qualquer tipo não é indicado pela Anvisa para menores de 12 anos. O uso dessas substâncias pode enfraquecer o cabelo ou provocar alergias. Eles poderão responder a eventuais maus tratos se for apurado que a criança foi submetida a um tratamento com produtos não recomendados para a idade, comprometendo a sua saúde, além das consequências advindas da utilização dessas químicas, etc. Segundo a mãe, apesar do cabelo não ter voltado ao normal, a filha está se acostumando com o corte. Fernanda se impressionou com a repercussão do post. Não foi uma postagem de ódio. A minha postagem foi uma postagem de desabafo. O pai, ele me mandou um áudio dizendo que ele estava arrependido, que ele não sabia o quanto isso faria mal para ela, que estava disposto a pagar o tratamento do cabelo e psicológico dela, essas coisas. Para esta psicóloga, a mudança no visual pode comprometer a autoestima da criança. Isso vai afetá-la na escola, isso vai afetá-la nas relações sociais, nas relações com os colegas, isso vai afetar na sua relação dentro do lar, dentro de casa. Agora preste atenção a essa história. Há pouco mais de um ano, o jornalismo da Rede Mais mostrou o drama dos pais do pequeno Bruninho. Assim que nasceu, o bebê foi diagnosticado com amiotrofia muscular espinhal, tipo 1, que também é conhecida como AME. Só a primeira etapa do tratamento custa cerca de 3 milhões de reais. E depois de tanta espera, a família conseguiu na justiça o direito do garoto receber o medicamento pelo SUS. No vídeo, o Bruninho, que tem 1 ano e 8 meses, aparece sendo levado pelos médicos para receber a primeira dose do medicamento que pode salvar a vida dele. Uma equipe médica de São Paulo veio até a Santa Casa, em Montes Claros, só para realizar o procedimento, que durou menos de 1 hora. Nós passamos por momentos difíceis, muito difíceis mesmo, mas para a glória de Deus, né? No momento, nós estamos felizes da vida. Para a mãe Caroline, depois de tantos dias difíceis, o momento é para comemorar. Com certeza, mais aliviada, depois dessa primeira dose aí, principalmente, né? A gente já tem mais uma certeza, né? Que mais vida, que a gente não tinha esperança nenhuma. Em casa, o Bruninho agora se recupera bem. Em maio do ano passado, nós mostramos a história dele.
O menino nasceu com a AME, tipo 1, considerada a mais grave da atrofia muscular espinhal. A doença rara faz com que a pessoa perca todos os movimentos do corpo e a expectativa de vida é de apenas 2 anos. No mês passado, a família do Bruninho conseguiu o direito dele de receber o tratamento pelo SUS. A maior dificuldade era conseguir o medicamento para iniciar o procedimento, que só nessa primeira fase vai custar cerca de 3 milhões de reais. O medicamento mais caro é o Spinraza. A fórmula é de um laboratório na Itália. No Brasil, só há uma distribuidora autorizada a fornecer o medicamento. A ordem da justiça é para que o Estado forneça pelo menos até os próximos 2 anos. Quando a gente vê a situação que nós passamos e que estamos passando com o Bruno, eu fico assim, pensando que é tão difícil a gente conseguir, através da justiça, uma medicação para uma vida, né? É uma vida que está em jogo. E olha só, nós levamos aí mais de 1 ano lutando por isso. Mas as dificuldades da família do Bruno não param por aí. Vamos ter despesa, sim, muita despesa, né? É a questão do tratamento do Bruno, a remoção dele para o hospital, o doutor Guilherme, né, que a gente tem que estar pagando, custeando a vinda dele, as aplicações que serão feitas, né, que temos aí 6 doses. Na internet, a campanha Ame o Bruno busca arrecadar doações em dinheiro para ajudar no tratamento dele. A família conseguiu tirar o Bruninho do hospital e trazê-lo para casa. Uma UTI domiciliar foi montada no quartinho para atender às necessidades do menininho. É uma dádiva de Deus cuidar dele. A gente cuida dele com a medicação, banho, né, diário, um teste, né, tem um procedimento a ser, né, cuidado. O caso sensibilizou essa empresária. Quando você chega e vê um bebê de menos de 6 meses, né, ali com tráqueo, né, sabendo que ele está perdendo os movimentos diariamente, então é um tanto quanto desesperador, né? Então foi assim que eu me senti no primeiro momento, mas eu percebi que a família precisava muito mais de mim. Letícia está organizando um bazar solidário. A gente faz uma ação de comover toda a região, todo o norte de Minas e até o estado, né? As lojas, as marcas, elas doam roupas além das minhas, do meu trabalho enquanto influencer, são doadas para o bazar. Então a gente tem aqui hoje 90% de roupa nova com um preço muito bom, né? Muito abaixo do valor delas. Mais um agradecimento que nós temos a fazer a Letícia, porque ela que montou o quarto para ele, né, essa estrutura, ela mudou todinha, ela fez essa doação para ele, o quarto tem tudo, é uma UTI em casa, né? E se dependesse de nós mesmos, não teríamos conseguido, não, né? Que os governantes, os deputados, os vereadores, prefeito, que se mobilizem, né? Porque não é só o Bruno, tem muitos outros casos aí de doenças que custam bem menos do que a do Bruno. E que as crianças estão padecendo aí porque não tem ajuda nenhuma, nada. Bombeiros de Juiz de Fora e de outras cidades da Zona da Mata fizeram hoje de madrugada a travessia da represa João Penido. O objetivo era nadar por mais de 1 quilômetro sob uma temperatura de 14 graus. Na represa de João Penido, em Juiz de Fora, a água barrenta, a vegetação submersa e a profundidade, que varia bastante, exigem cuidado. É justamente por essas dificuldades que o local é cenário escolhido para o treinamento. Homens e mulheres se reúnem durante a madrugada e se preparam para enfrentar a água fria no desafio de inverno que acontece há 11 anos na cidade. Surgiu então uma ideia do capitão Kleber, que era aqui de Juiz de Fora, na época do inverno,
ele decidiu fazer esse desafio que na época chamava Travessia do Dia Mais Frio, né? Que era especificamente em um dia do ano, que tradicionalmente é o dia mais frio, e hoje virou uma tradição. O estado todo tem conhecimento, já espera essa época e hoje, inclusive, temos militares de outras unidades aqui, assim como em anos anteriores. O desafio atrai bombeiros de outras cidades. Marcos trabalha em Barbacena e pela primeira vez participou do treinamento. Isso pra gente é um desafio, né? Então engrandece a corporação. Assim que o dia começa a clarear, o grupo aquece para superar o desafio. Primeiro o alongamento, depois uma corrida rápida. Que vai ter que atuar. O coronel Sérgio deixou Belo Horizonte e assumiu o comando do 4º Batalhão de Bombeiros recentemente. A expectativa era grande pelo treinamento que só é feito em Juiz de Fora. O desafio de inverno ele surge com esse quê de competição, com esse quê de esportividade, mas na verdade ele vem coroar um processo que acontece ao longo do ano todo, da preparação física dos bombeiros para estar pronto aí para o atendimento das ocorrências mais diversas. Josiane e Isabela são amigas e decidiram enfrentar o desafio de inverno juntas. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar. Está se preparando já há alguns meses, mas a ansiedade de véspera é inevitável. Isabela sabia que tinha um obstáculo a superar. O frio, nossa, mas vai ser bom, vai ser uma experiência legal assim para a gente poder ter e ver como sentir na pele, né? O que é mesmo isso. O sol que era esperado para amenizar um pouco a temperatura na casa dos 14 graus não aparece e a névoa toma conta da represa. Os bombeiros entram na água todos de uma vez e começam a travessia. O desafio é nadar quase 1,5 km, somando ida e volta de uma margem à outra da represa João Penido. Não é uma corrida, cada um segue num ritmo, alguns mais rápido, outros bem devagar. O tempo todo eles são acompanhados pelas equipes de apoio, no bote e no jet ski. Uma das maiores preocupações é com as câimbras ou algum outro tipo de mal-estar. Com os olhos atentos, os bombeiros de apoio seguem ao lado dos nadadores. Depois da primeira etapa, o grupo para e descansa por alguns minutos antes de começar a última parte do desafio. Os primeiros a terminar ficam na água, à espera dos companheiros. Eles incentivam os que mostram cansaço na reta final. Quando a equipe está completa, é hora de comemorar. Arrepiadas de frio, Isabela e Josiane deixaram a represa do jeito que entraram, unidas e animadas. Como é que foi? Ótimo, super tranquilo, vale muito a experiência. Chamei, ela me acompanhou, a gente foi junta do início ao fim e ano que vem a gente está de novo. Então, vamos ver. Firme e forte. Firme e forte. Muito bem, hoje não tem jogo de Copa do Mundo, mas ela está aqui comigo, firme e forte. Letícia, boa noite para você. Boa noite para você, Luiz. Então, não tem seleção em campo, mas tem jogo da Série B e tem time nosso em campo, né? É isso mesmo, viu, Luiz? Boa noite a todos também de casa, tem jogo sim. O Boa Esporte joga daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Mesmo fora de casa, o Boa precisa e muito da vitória, já que é o último colocado na competição, com apenas 7 pontos conquistados em 13 jogos. Bom, Letícia, os times da Série A, eles estão no período de treinamentos, né? Já voltaram a treinar depois de um período aí de descanso, logo que começou a Copa do Mundo. Agora, tem alguma movimentação de jogadores nos clubes brasileiros, contratação, de liberação? Luiz, a bola não rola, mas a movimentação ali é bem grande fora de campo. No Atlético Mineiro, 2 dos 5 jogadores contratados nesta intertemporada foram finalmente apresentados à torcida. José Wellington, ex-volante do Vitória, veio por empréstimo até dezembro. Já o meio-atacante Edinho assinou com o clube até junho de 2023. Seja com o número 94 nas costas ou o 45, para vestir essa camisa alvinegra é preciso ter personalidade forte. Eu sou um jogador rápido, sou habilidoso, gosto de ir para cima, gosto de ganhar as minhas disputas. Então, creio que a torcida do Galo vai ficar muito feliz com o meu futebol, com a minha atitude. Sou um cara de garra, gosto de marcar, gosto de jogar.
Então vou dar a vida por esse clube. Eu sou um jogador guerreiro, um jogador que não desiste das jogadas, de muita força, de um bom chute de longa distância. O meia-atacante Edinho tem apenas 1,58 m, mas é daqueles que chega chegando. Já sonha até em ser campeão brasileiro. O Galo tem um grande elenco, a gente está vindo aqui para somar, para dar a nossa porcentagem e creio que o título vai vir naturalmente. José Wellison foi contratado justamente no período em que o Atlético perdeu pelo resto da temporada o volante Gustavo Blanco, lesionado. É complicado a gente chegar assim e ver um colega nosso de trabalho machucado, mas não é assim que a gente queria receber a oportunidade, mas é da forma que apareceu. A oportunidade realmente veio. Bateu na porta de 2 jogadores com características diferentes, mas com um desejo em comum. Graças a Deus a gente conseguiu acertar tudo aí e hoje estou aqui. Eu só sei que eu estou muito feliz aqui, é uma realização de um grande sonho e agora é jogar. Uns chegando e outros saindo. O Meia Casares pode deixar o clube nos próximos dias. A diretoria do Galo recebeu propostas do futebol árabe para levar o jogador. Ainda não tem nada acertado, mas a negociação parece estar bem encaminhada. Outro jogador que já foi liberado foi o volante Arouca, que acertou com o Vitória. Hoje à tarde, o Atlético fez um jogo-treino com os atletas da Seleção Brasileira Sub-20 e o resultado foi de 5-3 para o Galo. Muito bem, como é que é o nome desse esporte? Hã? O nome desse esporte qual que é? Futebol. Futebol. É. Vocês de casa não sabem, mas a Letícia precisa escrever futebol para ela conseguir não falar futebol. Futebol, isso mesmo. Letícia, o Cruzeiro hoje entra em campo. Nós falamos que não tem jogo de seleção, mas tem jogo mais importante que jogo de seleção, que é Cruzeiro e Corinthians, né? O time vai completo para esse jogo treino? Olha só, Luiz, o Cruzeiro tem pelo menos 2 desfalques aí, viu? O Raniel está com edema na coxa esquerda e Sassá vai precisar passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Por isso, os 2 atletas não foram relacionados. Mano Menezes deve escalar Fábio no gol, Edilson, Dedé e Léo e Egídio, Henrique e Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Rafinha e Rafael Sobis na frente. O jogo é daqui a pouquinho, às 8 da noite, no Mineirão. Dei uma enrolada ali, viu, Luiz? Mas ainda continuando falando do Cruzeiro, existe aí uma boa notícia para os torcedores da Raposa. O time celeste garantiu a permanência do volante Lucas Silva. O Real Madrid, que é dono dos direitos do jogador, aceitou fazer um novo empréstimo do atleta. Muito bem. Ele sempre manifestou interesse de que gostaria sim em permanecer no Cruzeiro. E assim que a renovação foi anunciada pela diretoria celeste, o jogador fez questão de marcar no calendário. O atleta fica na Toca da Raposa até junho do ano que vem. E se o volante está feliz, olha o sorriso dele. Eu vi que aqui no Cruzeiro mais um ano seria o ideal, seria o interessante de aproveitar esse meu momento aqui no Cruzeiro, essa sequência. No novo acordo firmado junto ao Real Madrid, o Cruzeiro vai ter que pagar uma parte maior do salário do jogador. Inclusive, o contrato dele terminou no último sábado. Nesta semana, enquanto os 2 clubes ainda decidiam o futuro de Lucas Silva, ele até treinou separado do restante do grupo. E agora, com a situação resolvida, Lucas Silva joga no amistoso de hoje contra o Corinthians? Estou na expectativa, aí já é como professor. Revelado na base do clube, o atleta já completou 148 jogos com a camisa celeste e marcou 6 gols. E como o restante do grupo, segue confinado aqui na Toca da Raposa. 9 dias dormindo, acordando, treinando, todo mundo junto. Quem que é teu companheiro de quarto? O Fred. Como é que tá sendo? Tá legal, acho que a gente é bem parecido fora de campo. Ele também tem esse lado, gosta muito de fazenda, então a gente troca bastante ideia aí também na concentração. E essa intertemporada em Lucas, atrapalha ou ajuda o jogador? É válido porque, como nós ficamos alguns dias parados também, para recondicionar o nosso condicionamento físico, parte técnica também, reentrosar com a equipe. Enquanto isso, o volante espera conquistar títulos e fazer história no clube. E se ele pensa um dia em voltar para o Real Madrid? Tem esse desejo de triunfar na Europa. O Real Madrid respeitando esse meu momento aqui, voltando em alto nível. Isso foi um dos motivos para que eu permanecesse aqui no Cruzeiro.
Olha, esse blá 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 todo, mas o povo de casa quer saber mesmo é da seleção brasileira, que joga depois de amanhã, sexta-feira, contra a Bélgica. E a gente comentou aqui ao longo da semana que alguns jogadores se machucaram. Exatamente. Tem alguma novidade? Tem sim, Luiz, e a notícia é boa, viu? O Douglas Costa, que ficou fora dos 2 últimos jogos, já está recuperado. O meio atacante não sente mais dores na coxa direita. Marcelo também já treina normalmente. O técnico Tite vai ter que decidir se o lateral esquerdo do Real Madrid retoma a posição depois das 2 atuações de Filipe Luís. Desfalque certo mesmo é Casemiro, suspenso com 2 cartões amarelos. O substituto dele é Fernandinho. Amanhã a seleção viaja para Kazan para o jogo de sexta-feira contra a Bélgica. E agora a gente vai trazer os confrontos também, além de Brasil e Bélgica, os outros confrontos das quartas de final. E depois que a gente voltar, Luiz, a gente passa uma parcial aí dos times das quartas de final. Uruguai e França fazem o primeiro jogo na sexta-feira. No mesmo dia, o Brasil enfrenta a Bélgica. No sábado, a Croácia tem pela frente a Rússia, anfitriã da Copa. E a última partida dessa fase será entre Inglaterra e Suécia. Nós vimos que são 8 seleções agora em busca desse título, são 6 europeias, a chave de lá mais fácil que a chave de cá, teoricamente, né? E só 2 sul-americanas. Quem que você acha que vai dar mais trabalho nessas próximas fases? Olha só, Luiz, a Bélgica, que é a adversária do Brasil, adversária direta, tem o melhor ataque com 12 gols marcados até agora na competição, além também do jogador Lukaku, que está brigando pela artilharia. Mas o Brasil é um dos melhores times também, conta com a melhor defesa, sofreu apenas 1 gol nesses 4 jogos. Brasil é Brasil. Brasil é Brasil, tem tradição, são 5 títulos, então bota medo mesmo. É verdade. Já o confronto do Uruguai com a França são de seleções campeãs. O Uruguai tem 2 títulos, a França tem 1, então acredito aí que vai dar um trabalhinho também. Uma péssima notícia pode deixar os sul-americanos um pouco aflitos, porque o centroavante Cavani sentiu dores na panturrilha no último jogo, precisou sair e vai desfalcar o elenco nas quartas de final. O time do Uruguai é forte, tem uma das melhores defesas também, assim como o Brasil, e sofreu apenas 1 gol, que foi contra Portugal, nas oitavas de final. Só que a França tem bons jogadores, como Mbappé, o Griezmann e também o Pogba, que vai dar um trabalho aí. Aqueles 3 jogadores ali muito rápidos. Astros, né? São astros. Mbappé, 19 anos, está jogando muito, está querendo aí, né, mostrar trabalho. E a anfitriã Rússia tem um bom elenco também, mas eu acho que a Croácia está mais forte, acredito que vai ser melhor. Tem um goleiro aí também que se destacou, que é o Subasic, defendeu um monte de gols, né, ao longo da competição, e pênaltis nas oitavas de final. E agora também Suécia e Inglaterra, vai ser um jogão. Inglaterra tem título, é a única da chave de lá que tem Apesar título. de ser em 66, né, já vão... Mas o Uruguai também, o último é de 50, né? Pois é, isso é verdade. Eles que inventaram o futebol também, mas a Suécia aí é a grande surpresa dessa Copa, porque eliminou a Itália, a Holanda e, querendo ou não, acabou eliminando a Alemanha. Mesmo que indiretamente, né? Pois é, acabou eliminando a Alemanha. Bom, vamos ver o que vai dar. Torcer para o Brasil amanhã. Na sexta-feira. Na sexta-feira eu acredito que dá Brasil. Muito bem, obrigado. Boa noite. Boa noite, Luiz. Para você que está em casa, uma boa noite. Mais Notícias volta amanhã. Boa noite.